Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje quero conversar com vocês sobre mais um livro que eu fiz a leitura, que chama-se O Leitor Criativo, do autor brasileiro Gabriel Perisset. Este livro, pessoal, ele vai tratar um pouco para nós a respeito da criatividade do leitor no ato da leitura. E aqui eu quero deixar uma pergunta que eu me fiz essa pergunta e também o autor fez essa pergunta ao longo do livro, que é: você é um leitor criativo? Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar um pouco com vocês as ideias que o Perisset trouxe pra gente em relação ao que significa essa leitura criativa e o que significa sermos também leitores criativos. Já no início desse livro, ele vai relatando um pouco pra gente sobre a criatividade do leitor no ato da leitura. Então, o escritor, ele traz para nós, por exemplo, Machado de Assis, ele traz para nós vários enredos. Ele traz para nós várias histórias, nos seus contos, nos seus romances, nos seus teatros, mas quem realmente vai ler, quem vai entender, são os leitores. Então, com que olhos nós, leitores, temos lido as nossas obras, né? Da nossa estante, do nosso Kindle, os nossos e-books, de qual forma? E como que isso pode também ser, você pode estar utilizando de benefício próprio para você crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto família, enquanto estudante, em todos os cargos, as ocupações, vamos dizer assim, que você ocupa na sua vida, no seu dia a dia. No início, na introdução, ele já vai dizer, na apresentação: ler, neste sentido amplo, é constatar em que consiste a experiência humana em sua radicalidade, sua existência cotidiana, as condições de vida, o sensato e o ridículo, as alegrias e as tristezas, as grandezas e as misérias, a realidade e os sonhos, a objetividade e os preconceitos. É uma arte, enfim, a condição para viver em consonância com o real. Então, na leitura, a gente consegue fazer, né, essa ponte, essa ligação. Aquilo que o escritor coloca pra gente como fictício, como apenas de um exemplo, uma invenção da sua mente, nós, da nossa realidade, a gente consegue estar detectando o que aqueles personagens, o que aquele escritor, ele queria dizer com aquilo, os seus movimentos, os seus passos, as suas falas, a gente consegue entender no nosso dia a dia, na nossa forma de vida, ou a gente conhece alguém que fez a mesma coisa, ou nós mesmos também erramos ou acertamos naquele ponto. E ele disse que o leitor criativo é a peça-chave para entender o enredo, para entender aquele escritor. E aqui ele vai dizer: precisamos todos os dias reeducar-nos em busca de melhores níveis de eficácia na leitura, no modo como lidar com as palavras. O leitor criativo é a peça-chave para a solução da crise da leitura, da palavra e de muitos problemas educativos e culturais. E aqui ele vai dizer uma coisa que eu fiquei pensando em relação a isso, que ele vai dizer: uma das primeiras descobertas do leitor criativo é a descoberta da lentidão. Então aqui, ele, no início do livro, ele já vai desmistificando um pouco para nós a respeito disso, né, da correria. Então, são muitos livros, né, que nós temos para ler, que nós queremos fazer a leitura. Eu, principalmente, eu quero muito fazer a leitura de muitos livros. Então, a primeira ideia que às vezes pode vir na mente para eu conseguir estar fazendo a leitura de pilhas e mais pilhas de livros é: vou ler bem rápido. Só que nessa rapidez, se não for algo de mim mesma, de algo que eu já tenho hábito e que eu entendo muito bem lendo rápido, pode ser que prejudique a minha compreensão da leitura. E aí vai impactar na minha compreensão de uma forma negativa da leitura, vai fazer com que eu entenda o enredo de forma errada, ou até mesmo não da forma como eu poderia ter entendido. Então ele defende a lentidão no momento da leitura. Não que você precisa, eu preciso ler só tantas páginas por dia, pouquíssimas páginas por dia, mas eu acredito que essa lentidão é aquela lentidão de que você não está apenas para competir, mas sim que você quer se deliciar mesmo do texto, que você quer pegar o livro, que você quer entender o autor, a proposta da escrita, o que ele quer dizer. Na página 20, ele vai dizer: quem lê, vê até demais e ri melhor. A leitura promove uma contemplação ativa,
Esta vida que há por trás dos nossos olhos ganha impulso e nos impulsiona para além das limitações físicas e temporais. E tudo no habitat das palavras, em clima verbal em que respiramos mais funda e intensamente. Aparentemente absorto do mundo, fora da realidade e distante de todos, o leitor, na verdade, está fugindo em direção ao mundo, está se unindo a todos. A única saída do beco sem saída é voltar-se para a entrada. Avançar aqui é retornar ao início. É manusear livros infantis, cheios de ilustrações bem coloridas. É lembrar histórias inventadas pelos pais e avós. É ler aventuras juvenis, policiais, de guerra, de ficção científica. É reconhecer autores estimulantes, como Michael Ende, Monteiro Lobato, Roald Dahl, C.S. Lewis, Hans Christian Andersen, Mark Twain e Júlio Verne. É experimentar o prazer solidário de ler o que as pessoas mais inteligentes do que nós recomendam. Ele recomenda também a descoberta dos seus livros favoritos. Então, nem que você invista uns 10 minutinhos por dia, eu acredito que, por sermos leitores, a gente consiga, tá dedicando um pouquinho a mais por dia, mas ele vai dizer que se você, pelo menos, dedicar um pouquinho do seu tempo por dia, você vai encontrar o seu livro que você vai se apaixonar. Que ele se apaixone também por você. Se apaixone pela sua vida como leitor, sua vida como pessoa. E aí ele vai dar uma dica. Começa a ler melhor quem começa a fazer perguntas ao livro. E perguntar aqui dá trabalho. Supõe-se abrir-se para a realidade do próprio livro. Supõe estar atento às infindáveis respostas. E por isso exige-se mais trabalho. Devemos avaliar tudo o que o livro vai nos dizer, em busca do que realmente satisfaça a nossa curiosidade. Vai até brincar que a criança é um filósofo que usa fralda. Por que disso? Por que daquilo outro? Por que isso acontece? Por que isso não? Por que eu estou aqui? Como que eu vim? Como que eu fui para a barriga da mamãe? E assim, etc, né? As crianças perguntam. Então, nós temos que ter essa mesma curiosidade, uma curiosidade infantil. E é interessante uma forma analógica da gente pensar que quando nós pegamos escritores novos, por exemplo, eu nunca li Clarice Lispector e peguei esse livro aqui da Clarice Lispector para fazer a leitura. Então, quando eu pego a Clarice Lispector para fazer a leitura, o ideal é que eu pergunte ao livro, que eu pergunte para Clarice, nossa, mas por que Laços de Família? Por que esse título? O que tem a ver? E aqui a gente entra, naquele livro do Mortimer Adler, que fala pra gente analisar, o livro, analisar, o sumário, a forma, geral do livro. Mas no decorrer da leitura, por que Clarice Lispector disse isso? Aqui nesse livro mesmo, Correio para Mulheres, ela falou que ser gente cansa. Então, por que ela se sentia cansada por ser uma pessoa? Por que isso, Clarice? Por que você falou isso? Você pensou, você escreveu a respeito disso? Então, realmente, nesse momento, do primeiro contato, às vezes, com um novo escritor ou com um escritor que a gente considera, às vezes, como difícil, diferente, um novo gênero que a gente nunca leu e aí a gente acaba pegando para fazer a leitura, a gente acaba se tornando uma criança. Porque, ou deveríamos nos tornar uma criança literária nesse exato momento, simplesmente porque é um escritor novo, é um gênero novo, é um escritor, às vezes, clássico, ou um escritor de diferente, que eu nunca li antes, e de diferente escrita. Então, é realmente nós nos tornarmos crianças, sabe? Curiosas mesmo, nesse sentido. Mas por que esse título? De por que esse escritor usou esse tipo de colocação? Eu me sinto extremamente, assim, sabe? No sentido de compreensão de mundo, de entender o porquê, com Clarice Lispector. Eu acho que ela realmente sabe me colocar, assim, nesse lugar, sabe? De dúvidas. Porque ela é muito profunda nas suas reflexões, nas suas colocações. Então, sem eira nem beira, daqui para ali ela já coloca algumas coisas, alguns tipos de pensamentos, assim como Jorge Luiz Borges também. Ele faz uma outra provocação, que eu gostei muito, que ele perguntou, por que eu leio?
E você sabe dizer por que você faz as suas leituras? Por que você gosta tanto de ler? E aqui ele vai colocando, né, de por que ele lê. E eu me peguei pensando, realmente, né, uma pergunta muito válida. Por que eu leio? E uma resposta, ou que vem a primeiro momento, assim, da minha mente, é porque eu me vejo muito melhor com a leitura na minha vida do que antes. Então, existe, realmente, quando a gente lê, a nossa mente, nosso leque de informações, de percepção, de entendimento de muitas coisas acabam se abrindo. Principalmente quando são excelentes livros, né, que a gente acaba tendo literatura realmente de qualidade. Então, existe uma diferença entre a Nayara que não lia, ou que lia muito pouco, e a Nayara que hoje lê. Porque antes, quando eu lia, realmente era um livro excelente, né, que é a Bíblia, então eu lia na igreja e lia também, raramente, mas eu lia quando eu chegava em casa. Tinha as atividades, né, que as professoras davam pra gente fazer em casa, lia às vezes na escola, na biblioteca com a professora, mas não lia muito por conta própria. Então existe uma grande diferença entre antes e depois, com agora eu sendo leitora. Simplesmente pelo fato dessa abertura de olhos, dessa amplitude de mundo. Então, essa pergunta, por que eu leio? Acredito que seja por conta disso. Fora outros benefícios, né, que são clássicos, que a gente já sabe que a leitura nos proporciona. Ele vai defender também no livro a respeito da releitura, que é tão importante. E aí eu estou tão feliz com esse tópico que ele trouxe. Eu fiquei muito feliz no momento da leitura, porque eu reli, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui agora, bem de uma forma fácil, para conversar com vocês, que na verdade eu já tinha que ter vindo aqui conversar, ou falar alguma coisa com vocês a respeito dele, mas agora não estou achando ele aqui. Mas é aquele livro do Dostoiévski, Noites Brancas. Esse livro, eu li ele, foi um dos primeiros livros, assim, clássicos que eu lembro de ter lido. Acho que eu li ele em meados de 2020 ou para 21, não lembro, mas eu sei que eu comentei aqui com vocês no canal um pouquinho, né, minha percepção sobre o livro. E tem um livro do Lewis, esse livro, Como Cultivar uma Vida de Leitura, que eu recomendo muito com vocês. Tem resenha aqui no canal também, que ele fala a respeito da releitura. E ele diz que a gente só relê livros que a gente gosta. Um dos pontos, né, para você saber se você gosta mesmo do livro, é se você releu o livro. E aqui o Pericelli disse: de que vale ao homem ter muitos livros se não tiver tempo para reler? Reler devagar, reler palavra a palavra, letra a letra, degustando cada milímetro de cada significado? Reler não é chupar uma laranja de novo. O milagre da releitura é que sempre há mais um suco na segunda vez e mais suco ainda na terceira. Então, livros, no momento da releitura, a gente consegue perceber coisas diferentes. Então, é uma nova percepção, um ponto que você não tinha visto, que você, nossa, mas isso aqui estava aqui, eu não lembro da outra vez. Então, com o seu novo olhar de vida, com a sua nova maturidade, um ponto que às vezes você nem marcou no livro, você nem destacou com o seu post-it, mas depois aquilo ali vai fazer tanto sentido pra você que você vai pensar, meu Deus, mas como que isso não fez tanto sentido pra mim? E assim foi comigo em Noites Brancas, né, no próprio livro do Como Cultivar uma Vida de Leitura. Inclusive, né, é até mesmo um excelente assunto para a gente continuar tratando na nossa vida de leitor, né, essa questão da releitura. Para concluir, então, essa análise desse livro com vocês, ele disse: nós somos aquilo que lemos. E eu deixo essa pergunta para vocês, né? O que vocês têm lido? Quais livros vocês têm consumido? Eu já disse aqui no canal e eu volto a repetir para vocês. Leitura é coisa muito séria. Não coloque para dentro qualquer tipo de leitura. Leia livros bons, leiam livros que edificam e que vão fazer vocês crescerem. Então, no final desse livro, o Pericé, ele vai dar dicas de livros para você quiser ir tá fazendo a leitura. E aí ele deu dicas de livros, então, de Santo Agostinho, do Sêneca. Sobre a tranquilidade da alma, eu amo esse livro. A Gravidade e a Graça, Migalhas Filosóficas, Em Busca de Sentido, do Frankl, João Guimarães Rosa. E são clássicos, né, pessoais, que ele aqui vai destacar. Mas é isso, pessoal.
Então, assim, fica aqui a indicação desse livro. É aquele tipo de livro, né? De livros que falam sobre livros, para leitor, para aprimorar mesmo a sua vida de leitor. Que você, assim, sabe, um momento assim pro final de semana, às vezes você não tá querendo ler muita coisa, ou não sabe por quê, você perdeu vontade de ler. Esse livro vai te ajudar bastante. É publicado em 2001, então assim, já tem 24 anos da publicação desse livro, mas o benefício dos livros são esses, eles nunca envelhecem, sempre tem coisas pra dizer pra gente. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, então, do vídeo de hoje, da análise desse livro de hoje, e a gente se encontra, então, no nosso próximo vídeo. E não se esqueça de deixar a sua contribuição aqui nos comentários, que eu gosto muito de fazer a leitura.